Esse aqui já é bom, que é 6. Boa noite, pessoal. Eu estou aqui representando a Secretaria Municipal de Saúde, tá? E a gente vai fazer a explanação agora da terceira audiência pública quadrimestral da saúde. Essa audiência é referente ao período de setembro a dezembro de 2024. E essa produção aqui vai explanar sobre toda a produção das UBS de saúde, Mirador e Quatro Marcos, clínicas odontológicas, né, atendimentos de fisioterapia, tá aqui os dados da Secretaria Municipal de Saúde, né, a gestora Maria Jeânia Oliveira e o plano municipal vigente de 2022 a 2025. Aqui nós temos todas as relações dos serviços de saúde municipais. Nós temos ali a Secretaria Municipal de Saúde, Unidade Básica de Saúde NIS 2, a NIS 1 do Distrito de Quatro Marcos, clínicas odontológicas de Mirador e Quatro Marcos, e temos também a clínica de fisioterapia de Mirador. Esses são todos os nossos serviços. Aqui nós temos as nossas equipes de saúde, né? Nós temos aí a equipe de de enfermagem, setembro 137, outubro 149, novembro 46, dezembro 97, totalizando aí no período 429 visitas a domicílio. Consultas de pré-natal, setembro 16 consultas, outubro 13, novembro 15, dezembro 29, totalizando 73 consultas de pré-natal. Consultas de enfermagem, setembro 644, outubro 825, novembro 477, dezembro 259, totalizando 2.205 consultas no período. Aqui nós temos todos os demais procedimentos, por exemplo, aferição de pressão, setembro 803, outubro 833, novembro 565, dezembro 445. Nós tivemos no período 2.646 aferições de pressão. Aferição de temperatura, 116 em setembro, 143 em outubro, 84 em novembro, dezembro 69, totalizando aí 412 aferições de temperatura. Aferição de peso, 586 em setembro, outubro 582, novembro 206, dezembro 32 e o total aí de 1.406. A glicemia capilar, 138 em setembro, outubro 166, novembro 75, dezembro 111, totalizando um total aí de 490 exames aí de glicemia capilar. Curativos, 38 em setembro, 28 em outubro, 30 em novembro, 12 em dezembro, totalizando 108. Administração de medicamentos, né,
via subcutânea, intramuscular, que são as injeções, né? E outros, né? Temos 261 em setembro, 239 em outubro, novembro 188, 218 em dezembro, totalizando 906 administração aí de medicamentos. O preventivo do colo do útero, né? Tivemos em setembro 6, outubro 112, lembrando aqui que é por causa da campanha do Outubro Rosa, prevenção feminina, novembro 82, dezembro 8, totalizando 208 coletas aí, exames de preventivo. Mamografia, setembro 8, outubro 52, novembro 95, dezembro 5, tá? Totalizando um total aí de 166 exames de mamografia. Aqui nós temos também as visitas domiciliares dos agentes comunitários de saúde, né? Aquele um que vai lá na sua casa. Setembro, 197, outubro, 398, novembro, 307, dezembro, 127, totalizando aí 1.029 visitas no período. As visitas residenciais dos agentes de combate a endemias, né? Tivemos aí em setembro 500, outubro 505, novembro 510, dezembro 513, totalizando 2.028 visitas, tá? Consultas especializadas agendadas, todas aquelas lá que vai para o CRE, né? Os exames de agendamento, oftalmo, cardio, entre outras consultas agendadas. Setembro, 494, outubro, 462, novembro, 385, dezembro, 288, totalizando aí 1.629 exames no período. Temos também aí o número de pacientes faltosos nessas consultas agendadas, tá? 131 em setembro, 136 em outubro, 71 em novembro e 50 em dezembro, totalizando os faltosos 388 pacientes. O número de pacientes faltosos nesses exames agendados, né, oftalmo, outros exames que tem aí, raio-x, ressonância, 261 em setembro, outubro 228, novembro 207, dezembro 73, totalizando aí 769 no período. Aqui nós temos as inspeções sanitárias da vigilância sanitária. Nós temos em setembro 7, outubro 3, novembro 3 e aqui em dezembro, provavelmente porque estava de férias ou algo assim, foi feito 0, tá? 13 visitas sanitárias no período. Casos de dengue notificados, né? Mirador e 4 Marcos. Setembro tivemos 0, outubro tivemos 0, novembro tivemos 3 e dezembro tivemos 0, totalizando aí 3 casos de dengue notificado aí no sistema, tá? Demanda registradas na ouvidoria de saúde. Tivemos aí 4 em setembro, 2 em outubro, 2 em novembro e 0 em dezembro. Lembrando aí que nós temos os dois sistemas, que é o sistema SIGO, que é próprio da ouvidoria da saúde, do SUS, e temos também o sistema da prefeitura, na aba lá da ouvidoria da saúde, que vai englobar tudo. Então, no período tivemos aí 8 manifestações, né? Entre elas aí elogios, reclamações, denúncias, enfim. Tivemos aí número de exames de sangue coletados, 2.076 exames em setembro, outubro, 2006, novembro, 2.487, dezembro, 1.278, totalizando 7.847 exames no período, tá? Pacientes atendidos na farmácia, isso aqui por mês, setembro, 2.233 pacientes, outubro, 2.093, novembro, 1.878, dezembro, 1.681. Tivemos aí um total de 7.885 pacientes
Número de passagens TFD, que o TFD é tratamento fora de domicílio, né? Tivemos aí 7 pacientes, né, indo para Curitiba, Campo Largo, enfim, vários destinos que se engloba aí ao destino dele de saúde. Outubro, 4, novembro, 12, dezembro, 4, totalizando aí 27 passagens, tá? Número de viagens de carro, transporte de pacientes também, tá? TFD, tratamento fora do domicílio. Tivemos em setembro 1, outubro 1, novembro 1 e dezembro 1, totalizando aí 4 números de viagens de carro TFD, tá? Aqui nós temos consultas psicológicas, né? Tivemos 78 em setembro, 74 em outubro, 76 em novembro, 64 em dezembro, totalizando 292 consultas psicológicas. Atendimentos de fisioterapia, tivemos 400 em setembro, 490 em outubro, 416 em novembro e 258 em dezembro, totalizando 1.564 atendimentos. Vacinação, tivemos 35 em setembro, outubro 50, novembro 54 e dezembro 61, totalizando aí 200, né? 200 vacinações no período. Consultas odontológicas, 294 em setembro, 228 em outubro, novembro 277, dezembro 280, totalizando 1.079 consultas odontológicas. Temos também as atividades coletivas, que é o flu, o bochecho e a escovação. Setembro tivemos 11, outubro tivemos 10, novembro tivemos 8, né? E dezembro tivemos 0. Então aqui é todas as ações que a odontóloga, né, e auxiliares vão às escolas, né, o número de vezes que ela vai praticar essa ação. Total 29, né, ações aí no período, atividades. Consultas médicas, Hospital Santa Mônica, que é a nossa referência. Setembro tivemos aí 56, outubro 78, novembro 77 e dezembro 57. Total de 268 consultas. Internamentos Hospital Santa Mônica, setembro 12, outubro 16, novembro 16, dezembro 10, totalizando 54 internamentos. Cirurgias eletivas, né? Tanto lá alguma lá no Hospital Santa Mônica como Santa Casa e outros, né? Referência. Setembro 3, outubro 3, novembro 2 e dezembro 0. Tivemos aí 8 cirurgias eletivas no período, tá? Gostaria de agradecer a presença de todos e a atenção, tá? Essa é a produção da saúde, tá? Muito obrigada. Aí, para dar continuidade, a gente vai estar passando a parte das receitas. Recursos livres no período de setembro a dezembro. Então, são os recursos livres aplicados no período de setembro a dezembro, referente ao terceiro quadrimestre. R$ 744.244,89. No ano, quanto que foi aplicado de recurso livre na saúde? R$ 2.177.393,12. Recursos da fonte 303, que é o 15% da saúde, que é conforme a emenda constitucional 29. R$ 1.504.616,08. No ano, nos 12 meses, foi arrecadado R$ 3.990.750,95. Recursos da fonte 304, que é de alienação. Então, os veículos pertencendo à saúde, que foram vendidos no transcorrer do ano, teve rendimento de aplicação financeira, ou também recursos que passou do ano anterior, né? Então, ele rendeu na conta R$ 1.289,57.
No ano, nos 12 meses, tivemos um saldo, uma arrecadação de R$ 159.161,24. Na fonte 494, que é o bloco de custeio das ações e serviços públicos da saúde, são os recursos do Estado e os recursos federal, do Ministério da Saúde e da Secretaria Estadual de Saúde, que vem para os programas, agente comunitário de saúde, agente de endemias, agente de vigilância sanitária, o programa Saúde Bucal e o programa PSF, que é o Saúde da Família. Então, quanto que foi arrecadado? R$ 207.939,11. No ano, nos 12 meses, R$ 697.829,69 foi o recurso que veio para os programas. A fonte 500, que é o recurso de investimento, que é do governo estadual, onde veio o recurso para comprar ambulância, veio o recurso para comprar aquele ônibus novo da saúde, que é o que a gente fala atenção primária, APSUS. Então, veio no terceiro quadrimestre R$ 228.685,19. Nos 12 meses veio R$ 1.215.646,18. Desse recurso da fonte 500, o município falta adquirir uma van, que veio o recurso lá no final de dezembro, R$ 220 mil que veio. Já até passamos o projeto pelo Legislativo esse ano, onde já foi aprovado como superávit financeiro, e agora a gente estamos fazendo as cotações para abrir uma nova licitação. Só que hoje uma van está custando 300, 320, teve orçamento de 400 mil, então nós vamos ter que tramitar, mandar outro projeto, aumentar daí a contrapartida aqui do município para poder estar licitando e utilizando esse recurso. Na fonte 518, que é o bloco de investimento do governo federal, só tivemos rendimento de aplicação, R$ 73,56, e no ano deu R$ 9.140,28. Que paga, se tiver hora extra, o município que paga, a insalubridade do município que paga, terço de férias, o município que paga. Então ele só manda o dinheiro para pagar o salário dele. Então nós recebemos quanto? R$ 127.080. Nos 12 meses nós tivemos arrecadado quanto? R$ 288.412,76. Na fonte 1064, que é assistência financeira do piso de enfermagem, que também é um recurso do governo federal que encaminha para complementar o piso salarial dos enfermeiros e dos salários técnicos de enfermagem. Então recebemos R$ 43.813,81 no quadrimestre e no ano R$ 114.164,02. Nisso, a gente faz a folha de pagamento e faz a complementação para ele. A fonte 44, que é o bloco de custeio emendas individuais, no terceiro quadrimestre não recebemos nada e nos 12 meses teve arrecadado R$ 157 mil. Na fonte 2017, que é emendas de bancadas, que veio também lá no final de dezembro, nós recebemos da bancada paranaense dos deputados federais R$ 400 mil para custeio. Então, no ano, tivemos 400 mil arrecadado. Então, no terceiro quadrimestre, quanto foi arrecadado? R$ 3.257.740
52,21 centavos na saúde. Que foi 850 mil. 12 meses. Quanto foi arrecadado na saúde? R$ 9.209.498,24. Valor arrecadado, incluindo recursos livres aplicado, que totalizou R$ 2.177.000. Na parte das despesas, então nós temos os consórcios, primeiro de tudo. Então, nos consórcios, nós temos lá R$ 281.378,32, que é no CISA-MUNPAR, que é o CREA, que é o em Paranavaí. Então, consórcio municipal de saúde, e agora prestação de serviços, que vai entrar outros serviços além da saúde, que é a questão da casa-lar na assistência social, a partir desse ano. Então, no terceiro quadrimestre foi aplicado lá gasto, né, com consultas, exames, 281 mil. Nos 12 meses, R$ 759.800,45. No SAMU, R$ 14.323,20, que são parcelas fixas por mês, e no ano, R$ 42.969,60. Consórcio Intergestores Paraná Saúde não aplicou nada no quadrimestre, e no ano R$ 964,52. Esse Paraná Saúde é uma taxa de rateio que o município paga uma vez por ano, para o município estar recebendo medicamentos que vêm do governo federal, que é adquirido através do Paraná Saúde. Além daqueles 50 mil que o município compra cada 3 meses, né, também, que faz o processo de dispensa de licitação e adquire por um preço mais em conta, onde os municípios do Paraná todo, né, é associado a esse consórcio, pertence a esse consórcio, onde faz uma compra grande para sair bem mais em conta a medicação. Então, no terceiro quadrimestre, em consórcios públicos, foi aplicado R$ 295.701,52, um aumento de 4,79% em comparação ao segundo quadrimestre, que foi de 282. E no ano, nos dados, R$ 103.734,57. O que a Juliana também falou lá na questão da produção, aquelas faltas de exames, faltas de consultas, então é embutido aqui, ó, nesse valor gasto aqui de 759 mil. Então, os pacientes que não vão fazer sua tomografia, sua ressonância, seu raio-x, sua fisioterapia, que tem algumas pessoas que faz lá em Paranavaí, consultas psicológicas, que também tem algumas pessoas que fazem lá em Paranavaí. As pessoas que não vão, está aqui, ó, embutido na despesa aqui, tá? Então, assim, infelizmente, muitos têm o compromisso, espera, tal, de consulta, quando é liberado, a pessoa ainda não vai. Infelizmente. Mas é assim que caminha, né? Na parte de folha de pagamento, vencimentos e vantagens, R$ 1.175.000 aplicado no quadrimestre e no ano R$ 3.014.000. As obrigações, R$ 120.000 no terceiro quadrimestre e no ano R$ 329.000. Então, praticamente aí dá R$ 3.350.000 entre folha de pagamento e as obrigações, que é pago para o INSS, referente aos funcionários da parte da saúde. Então, é em torno aí de 200 e poucos mil reais aí a parte da saúde de folha de pagamento
por mês. Indenizações e restituições trabalhistas, tivemos 12.846,92, no ano 48.212,13. Então foram os contratos encerrados durante um ano que ele entra como indenizações e restituições trabalhistas. Rateio nós já falamos, outros serviços aqui do consórcio já falamos em consórcios públicos. Com funcionários pertencendo à saúde, né, que vão para fora do município, né, levar pacientes ou que vão a cursos, né, participar de conferências, cursos, eventos da saúde. Material de consumo foi gasto R$ 430.888,48. No ano, foi gasto R$ 1.295.394,74. Então, para a gente demonstrar o material de consumo, então, em combustível, R$ 207 mil no quadrimestre, no ano, R$ 581 mil. Parte de gás engarrafado, que é o gás e também o oxigênio, R$ 24.145 e no ano R$ 72 mil. Gêneros de alimentação, R$ 59.330, no ano R$ 162 mil. Material expediente, R$ 7.642, no ano R$ 29 mil. Material de processamento de dados, R$ 517 mil, no ano R$ 15.419. Material de acondicionamento e embalagem, não tivemos nada no quadrimestre, e no ano R$ 4.087. Material de cama, mesa e banho, que são tecidos, né? Toalhas, lençóis, que foi comprado para a parte ali da saúde, para usar lá nas camas, R$ 336,99 e no ano R$ 7.029. Material de limpeza, R$ 24.635 e no ano R$ 60.948. Material uniformes, tecido, aviamentos, não tivemos nada, no ano R$ 1.750. Material para manutenção de bens imóveis, R$ 9.511 e no ano R$ 31.599. Material para manutenção de bens móveis, no quadrimestre não tivemos nada de gasto e no ano R$ 763. Material elétrico, R$ 494 e no ano R$ 4.051. Material de proteção e segurança, não tivemos nada aplicado no quadrimestre e no ano R$ 200. Material hospitalar, no terceiro quadrimestre não precisou de nada e no ano foi aplicado R$ 38.298,23. Material para manutenção de veículos, R$ 96.272 e no ano R$ 272.472,49. Material para reabilitação, no terceiro quadrimestre não precisou e no ano foi aplicado R$ 5.691,96. Material de sinalização visual, não foi aplicado nada no terceiro quadrimestre e no ano R$ 60. Material bibliográfico, não foi aplicado nada no terceiro quadrimestre e no ano R$ 7.113,50. Então nós tivemos um investimento de R$ 430.888,48 no terceiro quadrimestre, que é do período de setembro a dezembro. Tivemos um aumento de 9,42% em comparação ao segundo quadrimestre, que foi de 393 mil, e os 12 meses foi a 4,70. Na saúde, é só medicamentos, foi aplicado no
e nos 12 meses R$ 403.113,08 a parte de medicamentos nos 12 meses. Passagem e despesa com locomoção, R$ 9.086, nos 12 meses, R$ 12.802. Outras despesas decorrentes de contrato, R$ 11.976,32 e no ano R$ 49.630. Outros serviços de terceira pessoa física, R$ 11.451 e no ano R$ 32.269. Outros serviços de terceira pessoa jurídica, R$ 317.467,19 e no ano R$ 900.582,44. Aí, pessoas jurídicas, outros serviços, nós temos lá R$ 80,15, que é a parte de comissões, corretagem e custódia, e R$ 225,85 no ano, que é referente ao CIEE, que é a taxa que eles cobram em cima dos estagiários contratados. Essa para a saúde, né? Manutenção e conservação de bens imóveis, no quadrimestre não tivemos nada, ano 2028. Manutenção e conservação de no ano R$8,40. Conservação de veículos, R$ 26.651,77 e no ano R$ 60.935,89. Festividades e homenagens, R$ 2.400 e no ano R$ 2.400. Multas, R$ 2.452,60 e no ano R$ 3.390,73. São as multas, né, que os motoristas ou servidores da saúde que recebem lá dirigindo os veículos da saúde, aonde o município paga e depois é descontado do salário do funcionário do motorista. Fornecimento de alimentação, R$ 18.033 no terceiro quadrimestre e no ano R$ 44.673. Serviço de energia elétrica, R$ 20.358 e nos 12 meses R$ 66.853,66. Serviços de água, R$ 2.753,04 e nos 12 meses, R$ 9.414,60. Serviço de comunicação em geral, R$ 420 e nos 12 meses, R$ 2.880. Serviço de seleção e treinamento, R$ 2.600 e nos 12 meses, R$ 7.800. Serviço médico hospitalar, odontológico e laboratorial, né, que é a parte de exames de sangue. Então, foi gasto R$ 207.675,65. No ano, foi gasto R$ 86.447,93. Então, aqui está o hospital, está a Santa Casa, está a parte de laboratório, a parte de exames, raio-x, tomografia, o que não faz pelo consórcio intermunicipal de saúde, que a gente também tem licitação com os laboratórios, então ele é contabilizado como serviço médico hospitalar. Serviço de telecomunicações, R$ 1.991,94 e nos 12 meses, R$ 4.980. Serviço de áudio, vídeo e foto, R$ 3.920. Nos 12 meses foi gasto R$ 3.920. Serviços gráficos, R$ 1.247. Nos 12 meses, R$ 1.247. Seguro em geral, que são dos veículos pertencendo à saúde, R$ 9.724. E nos 12 meses, R$ 39.459. Hospedagem, R$ 4.585,70 e no ano, nos 12 meses, foi gasto R$ 11.144,02.
A hospedagem são os pacientes que vão para Curitiba, que fica lá na casa, né, de apoio, onde eles levam para os hospitais, lá recebe alimentação, pode dormir, tomar banho, tudo nesse local. Serviços bancários. Nós teve um gasto de R$ 166,28, nos 12 meses, R$ 435,14. Serviço de controle ambiental, R$ 6.200, e nos 12 meses, R$ 18.600, que é a parte de agulha, seringa, as ampolas, os algodões que é utilizado, tudo, as compressas de gases, onde o município ele tem que dar uma destinação final. Então vem um veículo próprio recolher tanto no posto de saúde, como na clínica odontológica aqui, como no distrito de Quatro Marcos. E outros serviços de terceiro, pessoa jurídica, 6.207,62, e no ano 15.078. Totalizou 317.467,19, teve um aumento de 9,42%, em comparação ao segundo quadrimestre, que foi de 290 mil, e o total dos 12 meses, R$ 900.582,44. Depois nós temos serviço de telecomunicação e informação, R$ 5.028,08, e nos 12 meses, R$ 20.960, que é a parte de internet dos prédios públicos. Auxílio alimentação, R$ 80.389, e no ano, nos 12 meses, R$ 208 mil. Então, aí é o Vale Alimentação para os profissionais e serviços da saúde, né, que trabalham na saúde, e também pessoal, motorista principalmente, que vai para fora do município, como Maringá, Londrina, Apucarana, Uberlândia, e daí faz a sua alimentação, traz a nota e o município reembolsa. Para Curitiba, a gente faz pagamento. Tá? Depois nós temos obrigações tributárias, 2.395 no quadrimestre e 9.925 nos 12 meses. Outros auxílios financeiros pessoa física, R$ 8.000, e no ano, R$ 26.000, que é aquele auxílio do Vale Alimentação do médico, mais médico, aquele médico, né, que o governo federal paga e o município faz todo mês, paga lá R$ 2.000, que é para as despesas de alimentação, despesa se ele for alugar uma casa aqui no município, ou o município paga o aluguel, comida, a pessoa para ir lá e fazer, ou ele pode, através da legislação federal e da lei municipal que nós temos, fazer um repasse, como ele mora fora do município, então faz um repasse todos os meses para ele. Então, no quadrimestre deu 8 mil, no ano deu 26 mil reais. O que seria aquilo lá antes, né, do Vale Alimentação? Serviço de tecnologia da informação e comunicação. Isso dentro da saúde. A parte, o sinal de internet que é levado para lá. Todos os prédios públicos. Nós temos um contrato que nós pagamos lá para antes era Copel, hoje se chama Liga Telecom, e desse valor é rateado para as 7 secretarias do município. Então, o município lá paga, não lembro o valor de cabeça, lá R$ 4.000 por mês, um exemplo, e desses 4 mil é dividido para administração, para assistência social, para educação, para saúde. A internet que funciona nos prédios públicos. Tá? Aí ele é rateado e feito a divisão. Depois nós temos indenizações e restituições, 46.980, totalizou nos 12 meses 46.980. Depois, o rateio nós já falamos, e equipamento material permanente,
R$338.930,89. Totalizou, no terceiro quadrimestre, uma despesa de R$3.121.615,22. Nos 12 meses, tivemos uma despesa na Secretaria de Saúde, no Fundo Municipal de Saúde, de R$9.632.243,91. Tivemos um aumento de 11,02% em comparação ao segundo quadrimestre, que foi de R$2.811.000. Depois nós temos a parte paga. O que foi pago no período de setembro a dezembro? Tivemos R$4.2.450,96. Totalizou 17,59% em comparação ao segundo quadrimestre, que foi de R$2.403.000. E no ano, nos 12 meses, R$9.632.243,91. Então, se nossa despesa foi de R$9.632.243,91, e se nosso pagamento foi de R$9.632.243,91, automaticamente nós não temos nada devendo para o ano de 2025. Tá? Então, a despesa a pagar acumulado para o ano de 2025, na área da saúde, não ficou pendente nada. Tá? Depois, os índices. A evolução do percentual de aplicação na saúde. Então, quanto que nós aplicamos no terceiro quadrimestre que fechou o ano? 24,04% de aplicação de recurso na saúde. O limite mínimo é 15%. Então, nós aplicamos aí quase 10% a mais de recursos na saúde, que é aqueles 2 milhões lá de recursos livres. E uma informação que a gente encaminhamos semana retrasada, que é o CIOPS, que é a prestação de conta que é enviada para o governo federal, que ele sai lá um demonstrativo de gasto por habitante. Então, quanto que foi aplicado de recurso da saúde por habitante? R$ 4.286,93. Esse é o custo por habitante na saúde, aplicado no ano de 2024. Então, o que é? Pegado lá os 2.000 e poucos habitantes, que tem lá conforme o IBGE, e dividido pelo valor da despesa. Então, ele dá uma despesa de R$ 4.286.000. Se nós pegarmos no Paraná, nós estamos entre um dos primeiros que aplica mais recursos na saúde. Se a gente pegar a parte de estatística. Então, hoje, tem toda a parte, depois que a gente transmite essa prestação de conta, então o governo federal tem todas as informações lá, conforme também os programas que a Juliana lança lá também, né, Juliana? Tem parte desde vacina, desde os procedimentos, que é lançado tudo, então ele agora tem todas as informações. Depois, o que ficou em saldo bancário. Então, nós tínhamos lá em 31 de agosto, nós tínhamos 1.446.000 em saldo bancário. E agora, em 31 de dezembro, passou R$ 776.286,60. Esse é o recurso que passou para o ano de 2025.
Os 15% da saúde, que é o que nós podemos pagar todas as despesas da saúde, desde folha de pagamento, exame, tudo, R$ 90.786,54. Isso é porque sobrou, porque nós tivemos que adiantar a folha de pagamento, chega lá em dezembro, a gente sempre adianta antes do Natal, então o município teve que ir lá pagar com recurso livre, e os últimos recursos que vêm para o município, que é no dia 30 de dezembro, né? Então, ele fica na conta para ser aplicado no próximo ano. Alienações, 9.656. O custeio SUS aqui é os 400 mil que veio lá em dezembro de emendas de bancada dos deputados federais, nosso, né? Então, veio lá 400 mil e 5 mil são dos programas. E como veio lá em dezembro, nós tínhamos que passar ainda o projeto pela Câmara, tudo, não tinha como começar a utilizar, aí deixou para ser nesse ano de 2020. A gente está pagando o hospital, paga energia elétrica lá do posto de saúde, água, podemos pagar raio-x, não podemos pagar medicamento. Então já pergunta esse recurso para medicamento e paga folha de pagamento. É somente para gastar com a parte da despesa de custeio da saúde. Então, combustível a gente paga, peças para arrumar os veículos da saúde, toda essa outra parte de despesa. Então, temos aí pelo menos uns 2, 3 meses, esses 400 mil aí dá. Depois ele vai, porque só de combustível vocês viram tanto que é gasto na saúde. Então, só desse ônibus ir 2 vezes por dia, vai e volta para Paranavaí. Fora os outros veículos, cada vez vai se aumentando mais a despesa com combustível, a despesa com manutenção, a despesa com pneus dos veículos e assim por diante. Ou temos que trocar a frota aí no máximo cada 2 anos aí, tendo que renovar, porque senão a despesa fica muito caro para manter esses veículos, porque cada veículo da saúde aí anda de 10 a 15 mil km por mês. Tá? Depois nós temos investimento do governo federal, ficou R$ 1.172. O estadual investimento, que foi os 220 mil lá que veio para a van, né, que vai ser utilizado agora, e mais alguns recursos que veio para equipamento, 268 mil, e aqui do piso de enfermagem ficou R$ 124,65 de aplicação. Então, em 31 de dezembro, passou-se um saldo para 1º de janeiro de 2025 de R$ 776.286,60. Depois nós temos o quê? O balancete geral. Então nós temos aqui de receita R$ 9.209.498,24 e de despesa R$ 9.632.243,91. Gastamos mais do que arrecadamos, né? Como já dá para se ver aí. Nossa despesa foi de 9.632 e a nossa receita de 9.209. Tivemos um saldo que veio do ano anterior, né, de 1.199.000, que finaliza em 10.400.000. Então, por que o município ele acaba gastando mais? Porque nós tivemos um saldo que entra como superávit financeiro, onde a gente sempre manda aqueles projetos, os primeiros projetos aqui para o Poder Legislativo, aprovando, onde aqui a maioria foi para comprar aquele ônibus, aqueles recursos que passou de um ano para o outro, né? Então é por isso que a nossa despesa, olhando assim, só a receita arrecadada, se a gente olhar só a receita aqui, 9.209, mas nossa despesa foi de 9.632, mas é porque nós tínhamos um superávit aqui de 1.199.000.
e deixando o superávit para o ano de 2025 de 776 mil, nós fechamos o nosso balancete em 10.454,92 centavos. Alguma pergunta? Alguma dúvida que vocês tenham? Pessoal do Conselho da Saúde que está. Ó, é assim, a Santa Casa, se for, por exemplo, um acidente, entra como emergência, então não vem despesa para o município. Se for uma consulta eletiva, uma cirurgia eletiva, como tem várias pessoas que estão fazendo aí, ele vem uma despesa no consórcio, no CISA-MUPAR, lá no consórcio, no contrato de rateio, uma participação da despesa e o restante é o Estado que paga. Então, assim, nós pagamos com uma parte, entra com uma contrapartida através do consórcio intermunicipal de saúde e o restante o governo estadual que paga. Cesárea, laqueadura, parto normal. Hoje é somente a Santa Casa, nossa referência aqui, aonde tem que ter UTI neonatal, tem que ter pediatra, tem que ter obstetra lá, os médicos e assim por diante. Não pode ser só um clínico geral para fazer hoje uma cesárea ou um parto normal. Então hoje o município, por cesárea ou parto normal, a gente paga R$4.000. E o restante vai pelo governo do estado, que paga. Então, para ter essa equipe, desde um pediatra, desde uma UTI neonatal, obstetra e assim por diante, lá, a equipe completa, aí os 29 municípios que faz parte do consórcio, ele paga fora isso daí. Então, é feito uma inegibilidade de licitação com a Santa Casa e todo mês a Santa Casa encaminha a fatura, a relação dos gestantes que ganharam o nome da criança, do recém-nascido. Quando é um caso de urgência, um caso de risco, não tem custo nenhum para o município. Então, uma mulher lá que está com deslocamento da placenta lá, aí isso daí o município não paga nada, é tudo o governo estadual que vai pagar. Tá? Aí ele entra como despesa ou de serviço de terceiro, lá de serviços médico, hospitalar e laboratório. Ele é contabilizado lá nessa despesa. Aquela casa de apoio que a gente paga, ela não entra na saúde. Ela é contabilizado na assistência social. Então, ele é uma despesa que nós pagamos todo mês, R$1.000 e poucos, valor certinho, não sei de decor, mas é R$1.000 e poucos que paga, que é da Associação das Primeiras Damas, que chama, a Pridanorpa lá, e eles têm essa função de servir as refeições para todas as pessoas que vão dos 29 municípios aqui do noroeste do Paraná. Então, assim, sempre eles estão fazendo evento, procurando ajudas, porque não é muito que os municípios pagam, né? E cada vez sempre vai aumentando as pessoas lá para fazer as refeições. Mas ele é contabilizado na assistência social daí. Ele não entra como saúde. Mais alguma pergunta? Esse gasto aí é normal por ano? Se ele é normal por ano, olha, cada vez está aumentando. De ano por ano está aumentando. Que nem se a gente pegar da audiência lá de 2023, era menos que era aplicado na saúde, no recursos livres. Então, só o recurso da saúde, ele não é suficiente.
o gestor, ele teve que aplicar, por exemplo, no ano de 2024, 2 milhões de reais para manter o quê? Desde medicamento, desde os exames e assim por diante. A frota, que nem, por exemplo, se falar assim, vamos diminuir as viagens que vai para Maringá, que vai para Umuarama, Cascavel, Arapongas, lá Pucarana, Curitiba, tem como diminuir? Tem, só que vai ser menos pessoas atendidas. Então, o que o gestor tem que fazer? Diminuir a despesa de outros setores para poder investir mais na saúde, na educação. Como se diz, ele tem que ter um plano de trabalho para ver, não, eu vou querer aplicar mais na saúde, eu vou contratar um pediatra para vir trabalhar aqui no município, por exemplo, um dia por semana. É uma despesa maior que o município está arcando. Nós não tínhamos a clínica de fisioterapia. Nós abrimos a clínica de fisioterapia. Automaticamente é uma despesa a mais que o município tem. Então agora é para o resto da vida, porque nenhum gestor vai entrar aí e vai fechar a clínica de fisioterapia. Diminuiu a despesa por talvez as pessoas ter que ir no ônibus ou num carro levar até Paranavaí? Diminuiu, porque hoje teve lá 400, 500 atendimentos por mês. Temos que talvez aumentar a carga horária? Podemos pensar em aumentar. Hoje nós temos 20 horas. 20 horas a fisioterapeuta. Podemos talvez aumentar aí para 30 horas, para ficar um dia a mais, em vez de ser 2 dias na semana, quem sabe 3 dias, ou o terceiro dia, ir atender nas casas quem são acamados. É uma sugestão. Então, assim, tudo que é novo é despesa nova. Então, assim, algumas coisas vêm do governo, mas não é 100%. Infelizmente, daí o município que tem que arcar. Quanto mais medicamento o município bancar, mais despesa nós vamos ter. Então, hoje, a lista, a Remune que nós temos hoje disponível aqui no Posto de Saúde, em nenhum município vocês vão encontrar. Nenhum. Vocês vão achar lá uma losartana para pressão, metformina, que é o glifage para diabetes, e assim por diante. E hoje no Saúde nós temos valsartana com hidroclorotiazida, que é um medicamento lá de 200, 300 reais na farmácia. Lá para diabetes tem lá uns medicamentos que eu sei que é bem caro, tem o Xigdu que custa 200 e poucos reais na farmácia e vai indo. Isso a gente tem. Falar que tem toda hora que a pessoa vai ali, talvez não. Por quê? Tem medicamento que está em falta. Por exemplo, esse Xigdu, eu sei que está em falta. Minha mãe, meu pai, tudo toma. Eu sei que eu já procurei na farmácia, em Paranavaí não tem, está em falta. Então, assim, tem medicamentos, lá o Diosmin, que temos que colocar na caixa d'água, porque eu acho que o médico receita para todo mundo esse Diosmin. Pedido 15 mil comprimido, 15 mil, numa pancada só. 15 mil, chegou sexta-feira. Só que, infelizmente, assim, demorou lá 40 dias para chegar. Por quê? São distribuidora que é licitação, distribuidora que tem no Brasil todo. Tem distribuidoras grandes, que conseguem entregar rápidos, mas tem distribuidora que talvez é um microempreendedor, que ganhou lá uma licitação, ele espera chegar lá o empenho, é feito o pedido, ele vai pedir para a fábrica até chegar nele. Então, assim, por isso que acaba demorando alguns medicamentos, porque vem de fora. Temos distribuidora no Rio Grande do Sul, distribuidora em Santa Catarina, em Goiás tem distribuidora que entrega medicamentos aqui. Então, assim, infelizmente, tem alguns medicamentos que acabam aí demorando um pouco mais para vir. Foi feito um pedido muito grande, a primeira vez do tempo que eu estou aqui também no município, foi pedido 380 mil de medicamento numa pancada só. Não tem nem lugar aonde colocar o medicamento ali, porque chegou muito medicamento ali.
Então, conforme está chegando, o farmacêutico está dando entrada para poder começar a distribuir para a população. Que nem esse Diozinho, chegou só sexta-feira, 15 mil comprimidos. Ele ainda falou assim, deve dar para uns 4 meses, porque tem muita gente aqui que usa. Muita gente. Oi? Não gasta isso. Não gasta. Essa pandemia de remédio, por exemplo, esses que a gente procura na farmácia, não tem nosso e tal, como que essas distribuidoras conseguem ter eles para distribuir? Não há sem nomezinho, não? É porque é o seguinte, hoje existem vários laboratórios que fabricam medicamentos genéricos. Medicamentos genéricos, hoje tem muitos medicamentos aí. Só que um medicamento novo, lançado no país, no mercado, né, como se diz, ele demora, parece, 10 anos para poder ter o genérico dele. Então, porque a fábrica que desenvolveu aquele medicamento, então, por 10 anos, ele tem a autonomia de fabricar, só ele fabricar aquilo. Então, assim, infelizmente, aí todas essas distribuidoras ficam à mercê deles. Outra coisa, quando nós fazemos o processo licitatório, a empresa que está participando, ela já tem que colocar a marca que ela vai entregar. Se é EMS, se é CIMED, se é Teuto, e assim por diante, lá a Che, que é os laboratórios. Então, assim, quando vai fazer o pedido, talvez esse laboratório está em falta. Aí, talvez eles falem assim, podemos encaminhar outro medicamento de outro laboratório? Só que daí, o custo é maior. Daí não tem como. Se a licitação saiu tal preço, como que daí nós vamos comprar por um valor mais alto? Não tem como. Se ele falar assim, não, a gente consegue entregar pelo mesmo preço, se o farmacêutico autorizar, é autorizado daí. O farmacêutico fala, não, eu não autorizo fazer a do laboratório, infelizmente aí a gente tem que esperar. Foi feito os medicamentos deserto, alguns medicamentos que não foi cotado. Estamos aí já novamente para abrir um outro processo. Só que assim, o que a população tem que entender? Cada vez o Tribunal de Contas ele está cobrando mais e mais dos municípios. Até para o quê? Para não ter problema desses laboratórios, tentar passar para trás os municípios e assim por diante. Então, assim, quando nós fizemos lá no final do ano a licitação de material hospitalar, eles barraram o município 2 vezes. Eles mandou determinação que era para adequar o edital. E cada vez eles vão pedindo uma numeração que é estipulado lá pela Anvisa, pelo Ministério da Saúde e assim por diante. Então, assim, não só foi o Mirador, mas todos os municípios que abrem o processo licitatório, tanto da parte de medicamento, material hospitalar, material odontológico, o Tribunal de Contas ele solicita dos municípios os editais de licitação para averiguar se está de acordo com o que eles estão exigindo. Para o quê? Para ver se não tem medicamento superfaturado, material superfaturado e assim por diante. Por que tem vários medicamentos que dá lá como deserto? Porque eles exigem do município que pega uma tabela CIMED lá da Anvisa, que pega uma outra tabela lá do Ministério da Saúde. Esses preços é preço que o governo federal paga para as empresas. Só que o governo federal cobra o quê? Compra milhões. E nós não compramos milhões. Tem pedido que a gente faz de R$500, R$200, R$300. Por quê? Tem empresa que ganha 2, 3 medicamentos só. Tem empresa que ganha lá 100 medicamentos. Mas tem empresa que ganha meia dúzia lá de medicamento. Então, talvez está precisando lá do medicamento, um medicamento só. O pedido dá lá R$200. Ele vai pagar a transportadora para trazer até aqui no município.
ele ficou no prejuízo, né? Porque se pagar uma transportadora para trazer lá R$200, então, assim, é difícil. Então, infelizmente, tem medicamentos que daí essa distribuidora, eles não conseguem trabalhar com esse preço do governo federal. É onde acaba faltando. Então, assim, hoje, nas licitações, nós estamos pegando o quê? Fazendo média de preço, pegando o do governo federal, pegando o da Anvisa, pegando da internet e manda para uma, duas distribuidoras fazer a cotação. Para o quê? Fazer uma média de preço para o tribunal autorizar o município a licitar. Então, todos os municípios, assim, estão trabalhando agora nesse sentido para o quê? Ser um preço mais justo, coerente e não estar dando material para estar trabalhando, né, nas unidades de saúde e medicamentos aí para a população. Mais alguma pergunta? Oi? Os faltosos continuam, infelizmente. Veja assim, é muito preocupante, ainda mais 50% do caso desses agendamentos, o município paga e as pessoas não estão indo. Né? Ó, só em 3 vezes aqui, ó, 669 consultas agendadas, 769. Para isso, às vezes, deslocador, motorista, um carro. O motorista chega na frente da pessoa, não fala nada. Todos vão poder tentar. Precisa, né? Ninguém sabe se foi um distribuidor ou se foi uma aliança. Mas estava tudo conhecimento em 2006. A pessoa pegou, foi embora fazendo, não foi um remédio. Foi muito. Tudo aconteceu. Ele achou até os 2 milhões de escolas. 3 caras. 3 caras. Ter doado novamente para a farmácia, porque tem outros pacientes que fazem uso. Pessoas que precisam. Está todo mundo bem. Você tem uma aplicação de qualidade pública, esse material aí, ele passa todas vezes por mês. Eu acho que é uma vez por semana, se eu não me engano. Isso aí, 2.500 conto por mês. Que é mais ou menos por quilo, né? Daí a gente tem um valor mais ou menos fixo que paga por eles, para eles. Que eles dão a destinação final nisso, desses produtos. Oi? É pago. Infelizmente. É por isso, gente, que a questão da demanda está aumentando cada vez mais. Quer dizer, é responsabilidade não de todo mundo, de algumas pessoas que não sabem usar o SUS à saúde. Porque está tirando vaga de consulta, de exame das pessoas, medicamento que daí poderia ter sido economizado, vai lá, pega de balde lá, claro que vai entregar mediante a receita. Mas não fez uso, vai lá na farmácia, devolve, porque aquele um que não usou tem um outro que está precisando. Daí eu faço por doação e tal, né? Mas tem que saber usar corretamente o SUS. E aí, cada vez mais, só vai aumentando, e vai chegar uma hora que não vai ter fundo o negócio, né? Porque é só gasto para o município, para a saúde, para o município, para tudo. Então, a pessoa tem que ter mais consciência. E usar vamos fazer chegar cartilha. Mas, assim, a Secretaria Municipal de Saúde está procurando ver, né? Está planejando, vendo alguma coisa para ver se consegue erradicar esse tipo de coisa. É difícil, mas ser estudado no meio ali para poder a pessoa ter consciência disso aí, né? E cada vez mais as coisas ficam caras. Sim. A gente tem que uma pessoa. Mas com certeza a Secretaria vai tomar as providências, né?
Então, a audiência da saúde a gente encerra e daí nós vamos iniciar a audiência de metas fiscais referente às despesas daí geral do município, tá?